Aula 7, retas e ângulos. Apostila, conteúdo, páginas 54 a 56. Atividades da apostila 58 e 59. A geometria é a parte da matemática que estuda as formas e os elementos que as compõem. Então, nós temos aqui ponto. O ponto, ele não possui dimensão. Então, eu posso dizer que o ponto seria essa marquinha que eu acabei de fazer aqui com a caneta. Eu posso pensar que quando eu olho para o céu à noite e vejo as estrelas, eu tenho pontos luminosos. Posso dizer que a lua é um ponto luminoso, a estrela é um ponto luminoso. E o ponto, ele não possui dimensão. O que seria dimensão aqui? Seria tamanho. Então, o ponto não possui dimensão, ele é adimensional. Quando eu vou denominar um ponto, eu vou usar sempre uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, eu poderia usar ponto A, poderia fazer um novo pontinho aqui e dizer que ele é o ponto B. Então, denominação de ponto, sempre letra maiúscula do nosso alfabeto. Vamos lá agora, vamos pensar em reta. A reta, ela possui uma única dimensão, que é o comprimento. Então, eu posso traçar uma reta, coloco uma setinha aqui, outra setinha aqui. Por que isso? Porque ela é infinita. A reta, ela não tem começo e não tem fim. E eu posso denominá-la, por exemplo, de reta S, ou seja, uma letra minúscula do nosso alfabeto. Poderia também traçar uma outra reta, não esquecendo que eu tenho que colocar essa setinha dos dois lados para mostrar que ela é infinita tanto para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, né? E eu poderia colocar dois pontos aqui, por exemplo, o ponto A e o ponto B. Então, eu posso dizer, por dois pontos passa uma única reta. Correto? E aí eu poderia dizer, essa é a reta S, e poderia dizer aqui, por exemplo, reta AB. Aí eu vou colocar aqui em cima essas setinhas, né? Uma retinha pequenininha para ler. Aqui eu leio reta AB. As retas podem ser paralelas, são aquelas que nunca se cruzam, não possuem ponto comum. Então, vamos lá. Não estou com a régua aqui, né? Vamos fazer aqui um desenho, um esboço. Se eu tenho essa reta, chamo ela de reta S. E uma outra retinha aqui, vou chamar de reta R. Então, eu poderia dizer que R é paralela a S. Ou, tanto faz, S é paralelo a R. Então, retas paralelas são retas que não possuem ponto comum. Elas nunca se cruzam. Depois disso, nós temos as retas concorrentes. Retas concorrentes, elas se cruzam, elas possuem um ponto comum. Então, eu poderia traçar uma reta T e uma reta M. Notem que aqui elas se cruzam. E nesse cruzamento, eu poderia chamar de ponto P. Se elas se cruzam, tem um ponto comum, elas são chamadas de retas concorrentes. Depois, dentro das retas concorrentes, dessas retas que se cruzam, dessas retas que possuem um ponto comum, eu tenho uma especial aqui, que são as perpendiculares. Então, são retas concorrentes que se cruzam, né? E em torno do ponto de cruzamento, os ângulos formam a mesma abertura. Então, eu teria, por exemplo, aqui uma reta S, uma reta T e o ponto de cruzamento P. Olha, notem, a abertura desses ângulos, elas são todas iguais. Então, eu tenho 4 ângulos aqui de mesma abertura, por isso são chamadas de perpendiculares. Mais tarde, nós vamos ver que cada ângulo desse aqui é ângulo de 1/4 de volta. Ó, pensa, se eu for jogar aqui uma circunferência, eu vou ter 1/4 de volta, 1/4 de volta, 1/4 de volta, 1/4 de volta. E o ângulo de 1/4 de volta, nós sabemos que é um ângulo de 90 graus.
Então, perpendiculares são retas que no ponto de cruzamento formam 4 ângulos de mesma abertura. O mesmo não acontece aqui com as retas concorrentes. Ó, observe, essa abertura aqui, ela é igual a essa, mas essa aqui é diferente. Ó. Essa abertura não é a mesma dessa, embora ela coincida com a outra que vai vir aqui, certo? Bom, agora vamos pensar em segmento de reta. O segmento de reta é uma parte da reta, ela possui começo e fim, é delimitado. Então, vamos pensar, coloco aqui um ponto A e vou partir, sair daqui, um pedacinho da reta. Bom, aqui ela não tem fim. Ah, perdão, pessoal, eu estou falando em segmento de reta. Então, vamos voltar aqui que eu falei errado. Então, ponto A, ponto B. Tenho 2 pontinhos. E fiz uma reta aqui entre eles. Então, ó, tem começo, começa em A, termina em B. Então, é uma parte da reta. Possui começo e possui fim. É delimitado. Então, eu posso denominar, quando eu quiser resumir isso daqui, dessa maneira. Segmento AB, ou seja, tem começo, começa em A, termina em B. Ou também poderia dizer segmento BA, começa em B e termina em A. Semi-reta, surge do prolongamento de uma extremidade do segmento de reta. Olha o que eu estava fazendo ali no item anterior. Então, o que acontece com a semi-reta? Ela vai ter começo e ela não tem fim. Então, eu posso dizer que ela inicia no ponto A, passa pelo ponto B e continua sem limite aqui, né? Ela é ilimitada, nesse caso, ela inicia aqui no A e ilimitada para a minha direita. Poderia também fazer o seguinte, começaria aqui no ponto B e seria ilimitada para a minha esquerda. Então, quando eu vou denominar uma semi-reta, eu vou colocar, por exemplo, semi-reta AB. Então, ela inicia em A, passa por B. Ou, nesse caso, eu vou colocar semi-reta BA, inicia em B e passa por A. Ó, observa, aqui eu tenho a setinha indicando que ela é infinita para B, e aqui eu tenho a setinha indicando que ela é infinita para o ponto A. Depois nós temos o plano. O plano é infinito em todas as direções. Usamos geralmente o paralelogramo para representá-lo. Ou então, o paralelogramo é uma figura mais ou menos assim, né? Então, eu poderia dizer que esse seria o plano alfa ou o plano beta. Ah, o que é isso? Alfa, beta, gama? Alfa, beta, gama são letras do alfabeto grego. E nós, quando formos denominar um plano, iremos sempre denominar esse plano com letras do alfabeto grego. Então, se a gente for pensar, por exemplo, em plano, eu poderia pensar nessa minha folha de papel. Essa folha de papel sulfite, ela representa um plano. O tampo dessa mesa também representa um plano. E aí, nós temos os elementos essenciais da geometria, que é ponto, reta e plano. E depois, durante o ano, a gente vai dando continuidade e aprendendo um pouquinho mais aprofundado sobre cada um deles. Resolver caderno de atividades, página 32 a 34, exercícios 1 ao 9.